Vocês perguntaram e a gente veio aqui para responder. Então, se você deixou comentário no vídeo do calcule o volume de concreto para laje, esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli. E aqui o engenheiro Danilo Schmidt. E mais um vídeo aí respondendo aos comentários aqui da galera, né? Esse vídeo que repercutiu bem, né? A gente tá com uma quantidade de visualizações legal. E a gente percebeu que tinha muita gente com as mesmas dúvidas, né? Os mesmos questionamentos ali. Então, vamos ler aqui alguns dos comentários que vocês deixaram no vídeo e trazer as respostas dessas perguntas aqui nesse vídeo para vocês. Então, bora lá! Primeira pergunta, galera, foi do Gustavo Gamer. Boa tarde. Quantos metros de brita e areia e cimento vou gastar na minha casa com 170 metros de laje? Acho que ele quer dizer 170 metros quadrados de laje. Né? Deve ser. Um lado tem 20 metros de comprimento por 4,70 de largura e o outro lado 16 metros de comprimento por 4,10 de largura. Para a gente fazer o cálculo ideal, igual a gente explicou no vídeo, onde você vai considerar as vigotas, as vigas, as bordas, a gente precisa de mais informações do projeto para a gente conseguir quantificar isso. E óbvio que um pouco de tempo, porque mais ou menos ali a gente vai perder para cada cálculo, sendo rápido, uns 30 minutos. Aí, uma meia horinha para garantir que está sendo feito tudo certinho. Aí você imagina se a gente parasse para responder todo mundo aqui no YouTube que perguntasse isso pra gente, a gente ia entrar num loop infinito de respostas de volume de concreto. Mas fala do Gustavo aí, por gentileza, Danilo. São 170 metros quadrados de laje que ele nos informa. Ele não informa aqui, por exemplo, a altura dessa laje, mas vamos considerar que seja uma laje H12? Né? Então uma laje aí de 12 centímetros de altura. Considerando 170 metros quadrados de laje e 0,12 vezes, né, que seria a altura de 12 centímetros aí convertido em metros, a gente teria 20 metros cúbicos. Isso, mas Alisson, lembra que a gente tem também a perda do concreto, então majora isso em mais uns 15%, vezes 1,15. A gente teria aí 24 metros cúbicos, ou seja, se você dividir, a betoneira tem 8. Mas não, esse volume você compra usinado que vale mais a pena. Usinado mesmo, é 8, né? O padrão. Você pode comprar betoneira com 8 metros cúbicos, daria 3 betoneiras. Exatamente, 2,93. Mas gente, a gente está fazendo nesse caso aqui um cálculo lapelas, né? Exato. E não é o ideal, porque senão você pode pedir concreto a mais e ter prejuízo, ou você pode acabar pedindo a menos, ter que pedir complemento, e daí fica aquela suspeita com a concreteira. Então é ideal fazer o cálculo mais destrinchado mesmo. Vamos lá, Gustavo, a ideia do vídeo era justamente a gente ensinar vocês a fazer o cálculo para que vocês não precisem da gente. Mas caso você queira uma consultoria, nós temos esse trabalho, tá? A consultoria online, ela serve justamente para resolver esse tipo de situação, né? Então você pode entrar em contato, os links vão estar aqui na descrição. Segundo o comentário de hoje, do Carlos Santos 22. Danilo, esse valor final é dado em litros de concreto, certo? Certo, eu tinha dado o volume em metro cúbico, depois eu converti para litros. A dúvida que eu tenho agora é, como eu faço uma determinada quantidade de litros de concreto? Como no exemplo de 108 litros. Quanto de cimento, brita e areia utilizaria nesse exemplo? Cara, é uma excelente pergunta, Carlos. Inclusive, a gente gravou recentemente um vídeo falando sobre traço de concreto. O vídeo, o Danilo ensina passo a passo como você interpretar um traço de concreto para um determinado volume. Então, por exemplo, é igual no caso que você fala ali, que daria 1/10 de um metro cúbico, né? É que o exemplo que eu fiz no dia do cálculo foi um exemplo de uma laje bem pequena, uma laje de 12 metros quadrados somente, né? Então o volume no exemplo que eu dei foi baixo, né? O exemplo que a gente teve no comentário anterior, que era do Gustavo, já estava dando 20 metros cúbicos. Se você convertesse isso em litros... Isso, aí seriam 24 mil litros, né, de concreto. Então, por exemplo, se você tem 108 litros de concreto, você vai precisar saber quais as proporções entre os materiais. Se você for trabalhar, por exemplo, com um traço de concreto 1:3:5:2, ou seja, uma lata de cimento ou um saco de cimento para 3 latas de brita, 5 latas de areia e 2 latas de água, que é um traço que eu costumo utilizar para atingir ali cerca de 20 ou 25 MPa de resistência, você vai calcular esse volume, deve dar ali em torno de 150 litros, por exemplo. Aí você divide, né, o volume total que você tem de concreto na sua laje pela quantidade de traços que você vai ter que fazer e você chega no resultado, quantos sacos de cimento e assim por diante. Ficou confuso?
manda aqui pra gente, entra no site do Cabolá, você pode contratar uma consultoria pra gente te auxiliar, porque realmente não é um assunto simples de a gente passar para vocês uma formulinha, tem que interpretar o contexto para poder resolver. Mas também tem um vídeo lá falando sobre traço de concreto, o link vai estar ali? Aqui em cima. Aí em cima, tá, desculpa lá em cima. Não, minto, vai estar ali, ó. Vai estar ali, que é invertido. Comentário do Brandon. Opa, amigo, tudo bem? Tudo bom, Brandon? Compramos um apartamento que está em construção e a construtora informou que a espessura da laje é de 12 centímetros. A acústica dessa espessura é boa ou é ruim, visto que seu último andar e teria somente o som vindo do andar de baixo. Desde já agradeço. O que o Brandon quis dizer é se a acústica, no caso ele que está no último pavimento do prédio, vai fazer muito barulho no pavimento de baixo. Pessoal, geralmente esses prédios mais novos, a gente tem uma única laje que divide os apartamentos. Apartamentos mais antigos, assim da década de 90, geralmente a gente tinha 2 níveis de laje para transpassar de um apartamento para o outro. A acústica ela não é tão ruim quanto uma laje H8, que realmente é bem fininho e que se você pular nela vai trepidar tudo. Porém, sim, vai ser possível ser escutado. Então, se você pular, se você deixar cair alguma coisa, se os seus filhos ficarem fazendo barulho no apartamento de cima, a pessoa de baixo com certeza vai conseguir escutar. Geralmente, quando a laje ela é mais espessa, o pessoal da construtora acaba embutindo nessa laje também elementos que vão ajudar nesse isolamento acústico, como por exemplo uma manta acústica dentro da laje, porque o som ele se propaga na matéria, né? O som não se propaga no espaço. E quando tem vibração, o som se propaga com maior facilidade. Se você tem um material concreto, de repente você tem uma manta que não vibra ou que vibra menos, ela vai abafar esse som de forma que ele não passe para o outro andar, né? Mas para isso, obviamente, acaba que a laje fica mais grossa. E só reforçando, se você for instalar piso vinílico ou algum tipo de piso de madeira, é possível colocar essa manta que o Danilo falou, na parte superior da laje, para depois vir com acabamento em cima. E ajuda bastante, hein? Principalmente a mulherada que usa salto para fazer aquele toque, 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 reduz esse impacto no apartamento de baixo também. Seguindo aqui, comentário do Igor. Igor falou, muito bom, usei esse método para calcular minha laje de 100 metros quadrados, treliça H8, laje apoiada, que no meu entender deu 6 metros cúbicos calculado, 6 centímetros de capa, que é o vendido pelas concreteiras da região. E o cálculo dos vendedores sempre dá de 8 a 8,5 metros cúbicos. Se você ver essa mensagem, me corrija se eu estiver errado ou estão agindo de má fé. Então, Igor, a diferença de 6 metros cúbicos para 8, 8,5 é uma diferença relativamente grande, se você for analisar principalmente em porcentagem, né? Mas pode ser que ele esteja calculando no cálculo dele aqui também as vigas, né? No cálculo que eu falei da laje, eu falei especificamente da laje, mas você também pode concretar junto com a laje todas as vigas, né? Que fazem parte ali da sua estrutura. Tem também eventualmente vigas de borda, tem outros elementos que são concretados às vezes junto com a laje que talvez precisaria entrar nesse cálculo. Além disso, uma coisa que eu não citei no vídeo e até muitos comentários me lembraram disso, eu agradeço a vocês, foi que no vídeo eu não falei de perda, né? Mas o concreto ele tem perda, por quê? Primeiro, a fórmula ela não é 100% perfeitinha, tem um pouco de ondulação, tem um pouco de espaço. A própria betoneira pode ter alguma retenção, se você usar bomba para projetar o concreto, pode ficar concreto na bomba. Isso. Aí cai um pouco de concreto no chão, você gasta um pouco ali. Então, assim, é normal você ter numa concretagem ali uns 10% de perda, às vezes até 15%, né? Então, uma pequena variação é possível. Seria legal você realmente analisar todos os elementos que você vai concretar e calcular um por um. Se não for só a laje, somar os demais. Bora para o próximo comentário. O próximo é o Deuclébio Falcão. O Deuclébio fez a seguinte pergunta. Neste exemplo do vídeo, qual é a resistência do concreto? E qual a unidade que se representa essa resistência? Deuclébio, vamos lá. A gente está falando aqui de unidades diferentes, tá? No vídeo a gente fala sobre unidades de volume. Volume representa quantidade. Já a resistência é uma outra unidade de medida, né? Que não tem relação direta com a quantidade. Eu posso ter 20 metros cúbicos de um concreto de resistência 10, 20 concreto de resistência 20,
20 metros cúbicos de concreto de resistência 50, não muda. O volume não tem relação com a resistência, tá bom? E essa resistência ela é medida em megapascal, que é o que o Danilo estava citando. O que vai dizer a resistência que você tem é justamente o traço que você vai usar. Então, ou seja, a proporção de cimento com areia, com brita e água que você vai utilizar na composição desse concreto. Se você for comprar o concreto pronto, usinado, você vai passar essa resistência, que deve estar prevista no seu projeto estrutural, para a concreteira, para que ela faça os cálculos e ela te entregue dentro da resistência que você contratou. Agora, se você for fazer o concreto você mesmo na sua obra, aí você pode precisar da assessoria de alguém para te ajudar a determinar esse traço de concreto. Quantos sacos de cimento, quantas carriolas de areia, quantas latas de pedra, tá? Não dá para fazer de cabeça e garantir resistência. E deixamos aqui o melhor para o final. A gente separou aqui o comentário do Marcos. O Marcos diz assim: vamos à prática, mais de 30 anos de experiência. A laje B11, B12, ele está citando a altura da laje, de 0,80, ou seja, 0,8 a 0,9 metros cúbicos de concreto para cada 1 metro quadrado de laje. Então, se você tem 20 metros quadrados de laje, você multiplica 0,80 por 20, e se a laje for B16 ou B17, novamente a altura da laje, de 1 a 1,1 metros cúbicos de concreto para cada metro quadrado de laje. Ele diz que este cálculo apresentado não se considera perda, variação da capa de concreto, entrada de concreto dentro de buracos de lajota, etc, etc, etc. E o principal e mais problemático, o volume de concreto dentro do caminhão está correto? Isso aqui realmente é sempre um problema. Então, por experiência, pega o volume nominal, que é o que você calcula, e acrescenta de 20% a 25% para não ter um infarto no momento da concretagem. Gente, a gente não quer ninguém infartando, mas isso até responde o comentário anterior aí do Igor, né? Isso. O Igor que estava falando que a concreteira estava pedindo mais, tentando vender mais. Muitas vezes a experiência da obra, né, é você pedir um pouquinho a mais, mesmo sabendo que vai sobrar. Pelo menos nas obras que eu trabalhei, a gente tinha um costume de que sabia que ia sobrar, sei lá, 0,5 metros cúbicos, já planeja um outro lugarzinho para você usar esse concreto que sobrar, para não faltar. Porque é melhor sobrar um pouco e você usar em alguma coisa na obra, do que faltar 0,5 metros cúbicos e você não concretar a sua laje e ficar pela metade, né? É isso aí. Então assim, Marcos, a gente agradece demais seu comentário, cara. Acho que a experiência ela é sempre muito válida, sim. A gente tenta no nosso vídeo trazer o conteúdo da melhor maneira possível e às vezes mais enxuto, então às vezes assim a gente esquece uma coisa ou outra, como por exemplo a questão da perda, né? Mas é sempre tentando entregar o melhor conteúdo aqui para vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? A gente respondeu a sua dúvida sobre concreto, sobre como trabalhar com esse cálculo ou não? Manda aí embaixo pra gente nos comentários, que a gente pode trazer novos conteúdos ou até mesmo novos cálculos, né? A gente vai fazer um vídeo comentando os comentários do vídeo de comentários. Exatamente, mas na verdade o objetivo é a gente trazer vídeos explicativos de objetividade do que vocês precisam aprender. E aqui do seu lado direito está passando no card mais 2 vídeos aqui com conteúdos do Acabou Lavou para você aprender mais sobre construção, reforma, cálculo de volume de concreto e etc. E aí, acabou? Lavou!